Ah, o pessoal já está entrando aí, né? Vai esperar a Tereza. Pessoal, tudo bem? Está só esperando a Tereza aqui. É, pessoal, já vamos começar daqui a pouco. A gente está esperando a Tereza chegar também. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Ixi, nada da Tereza aqui. Ah, agora acho que foi. Oi? Tá me Tá ouvindo? escutando, Tereza? Tô. E você? Eu também. Tá me ouvindo? Eu tô, bem. Então tá ótimo. Ah, então acho que dá pra gente começar, hein? Tá pronta após. Já chegou bastante gente? Eu não consigo ver aqui do jeito que eu Ah, tá entrei, não aparece. entrando, tem o pessoal entrando já. Beleza. Então tá Então bom. já tem o pessoal aqui, né? Então a gente vai começar aqui essa live, né? Vou me apresentar, eu sou o Marcelo, sou pediatra da Casa Curumim, né? E a gente hoje vai fazer uma live continuando aí as comemorações do mês de agosto, né? O Agosto Dourado, que é o mês que a gente dedica à amamentação. Hoje a gente vai fazer uma live falando do impacto do uso das mamadeiras, chupetas
e bicos na amamentação. E ninguém melhor, né, do que a nossa querida Tereza para falar sobre esse assunto, né? A Tereza é uma parceira nossa aí da Casa Curumim, está com a gente lá faz muito tempo e é uma das melhores nesse assunto aí, né? E a gente tem a honra de receber ela para falar. E com certeza ela deve estar aparecendo em algumas outras lives aí, que a Tereza nesse mês é bem requisitada, mas hoje ela está aí com a gente para falar sobre esse assunto, né, Tereza? Acho que uma coisa importante é que é uma área de atuação, né, super forte aí da fonoaudiologia também, né? Eu sou fonoaudióloga de formação, trabalho não só na clínica, na Curumim, mas como em pesquisa também, né? Eu já fui apresentada em outra live que nós tivemos, né, outro dia. E acho que é um assunto que abrange muito, né, essa atuação do pediatra, né, Marcelo? Da fono, da Sim. psicologia também, porque acho que também a gente vai até comentar, também tem aí um viés aí, né, de fatores emocionais. Acho que dá pra gente navegar nesse cenário, né? Até ia te falar que hoje, uma noite fria dessa, que os bebês choram, querem colo, ó, noite boa para falar de chupeta, hein? Ou Não não, é? né? Ou Noite não falar boa. de chupeta. Pois é. Então, esse é um tema bem polêmico, né, Teresa? Porque é um assunto aí que a gente sempre está comentando com as mães, as famílias nos consultórios, né? Porque é uma cultura que já está meio enraizada, o uso de chupeta, e a gente tem que lutar contra isso aí, porque não é legal, né? E aí, para começar, eu acho que vale a pena falar um pouquinho, né, da fisiologia normal, do que o neném precisa fazer para conseguir mamar direito, para a gente depois falar por que que a chupeta atrapalha tanto, a mamadeira atrapalha tanto, os outros bicos atrapalham tanto aí. Né? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, que você tem essa experiência, seria legal. Certo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do que é o esperado. Porque depois que a gente falar um pouco do que é esperado, do que a gente precisa que o bebê aprenda, aí eu acho que a gente fica com mais informação para as mães, gente que tem o primeiro bebê, não sei quem está com a gente, quem vai entrar, mas geralmente as mães de primeira viagem, né, ou mais, menos experientes, gostam muito de discutir esse assunto, né? Sim, Então vamos lembrar um pouco da questão aí da anatomia, né, da boquinha do bebê, também do funcionamento, o que é importante nesse processo da biomecânica, né, que a gente fala, para que o bebê possa realmente aprender a fazer uma mamada efetiva, extrair a quantidade de leite que ele necessita, né? Então, eu trouxe uma mama cobaia aqui, não sei se está dando para ver bem aí, vocês tá, enxergam, tá? Quando o bebê é novinho, ele nasce, ele tem aquelas respostas, né, que a gente observa, né, Marcelo? Principalmente o bebê sim, novinho, né, que a mãe também fala, poxa, mas ele tá com fome toda hora. Não é fome, né, gente? O bebê responde por reflexo. Então, se bate assim a roupinha, o bebê vira o rosto, não é? Mesmo às vezes ele tá até satisfeito, mas ele sai assim, meio assim, se esbarrar, ele vai querer, parece que ele quer mamar toda hora. Não é fome, né? Se ele acabou de mamar, pode até ser, a gente vai discutir um pouco isso, mas em geral, o bebê novinho, ele dispara esses reflexos ao toque, a proximidade, tanto da mama como de alguma coisa que bata, né? Ou a mãozinha dele também, ele pega a mãozinha, enfim. Porque são respostas que o bebê nasce para garantir a sobrevivência, né? A vida. Assim como os outros mamíferos, né? O cachorrinho também tem isso, o gatinho também tem isso, de buscar o peito, buscar a mama. Então, nessa busca, quando o bebê toca, né, o rostinho, né, da mãe, ele vira e procura, o que acontece? Ele dispara também uma grande abertura da boca, que é o reflexo de busca, de procura. Então, a mãe que passa o mamilo, né? E ela traz, né, o bebê juntinho do corpo, claro que a gente também tem que ter um posicionamento correto, né? Porque se a mãe também não estiver posicionando bem esse bebê, se o bebê estiver muito longe, ele estiver solto no colo da mãe, aí fica difícil, né? Ele vai realmente não vai ter condições de fazer uma correta pega aí nessa mama, certo? Mas pensando que ele está bem posicionado, está bem junto ao corpo da mãe, quando essa mulher, né, traz o bebê aqui perto e a mama, né, bate, né, o mamilo, começa a estimular essa boquinha do bebê, é esperado que o bebê faça o quê? Abra bem a boca, né? A linguinha se projeta, geralmente a gente vê o bebê, né, com aquela linguinha querendo pegar. O bebê tem que abrir bem a boca para pegar não só o mamilo, e abocanhar também parte da areola. Acho que isso é super importante da gente falar, para depois a gente falar da chupeta, dos bicos, né? Então, o bebê que tá aqui é a boquinha do bebê, aqui é a mama.
E a gente tem essa estimulação e o bebê vai, faz aquela grande boca e abocanha. Não só o mamilo, como parte da areola. Então, isso é super importante para a primeira fase, né, da amamentação, que é a pega correta, certo? Essa pega correta já traz condições desse bebê ter um vácuo, fazer um vedamento correto da boca em relação à mama. E aí forma um vácuo dentro da boca do bebê. Esse vácuo vai ser super importante para a extração do leite, como na bomba, né? As mulheres que já tiraram leite com a bomba percebem que se deixarem assim meio frouxo ou se entrar um pouquinho de ar, não vai ter um vácuo bom, né? Não vai ter um vácuo perfeito. E aí, às vezes, também tem muita gente que fala, poxa, eu uso a bomba, não consigo tirar nada, tiro melhor com a mão. É porque, às vezes, pode ter um problema aí nesse vedamento. Às vezes, também, aquele bocal, né, da bomba não é correto. Às vezes, a mamilha é muito grande, o bocal é pequeno, enfim. Ou tá colocando errado. Então, tem alguma falha aí nessa questão do vácuo. Pensando nisso, o bebê abocanhou bem, beleza, tá tudo certinho. A língua dentro da boca do bebê também vai fazer um movimento, né? A língua na parte da frente vai ficar bem anteriorizada. Ela fica aqui embaixo, né? Fazendo vedamento com a parte inferior do mamilo, né? Mas ela não sai do lugar. O que acontece é que a parte medial da língua, né? Ela sobe e desce lá dentro da boquinha do bebê. E toda vez que desce, né? Cria-se um vácuo, aumenta-se o vácuo e o leite é extraído, então, dentro das glândulas, né, mamárias, para que realmente venha até a ponta e o bebê consiga retirar e deglutir. Então, esses movimentos todos, gente, apesar de serem reflexos no início da vida, o bebê tem condições de sugar por reflexo, ele suga qualquer coisa, aliás, né? Se a gente põe o dedo, o bebê suga o dedo, se a gente bota alguma coisinha pro bebê, o bebê já quer sugar, ele tá respondendo por reflexo. Mas vai ter um aprendizado aí, né? Certo? Então vamos lembrar que aí que a gente vai começar a falar desses bicos, né? O que vai acontecer nesse aprendizado? O bebê vai ter que se aprender a mamar a mama que ele tem pela frente, né? Tem isso também, né, Sim. Marcelo? Porque é o que eu falo muito é que, é lógico, quando você tem a mãe que é o primeiro nenê e nasce a criança, a mãe não sabe amamentar e a criança não sabe mamar. Vai ter que aprender. E justamente isso que a Teresa está explicando aí, desde que ela começou a falar, sobre o jeito de pegar, pega certa, né? A linguinha, a posição da linguinha, a posição da criança. E isso é muito importante porque às vezes você tem a criança que suga, que o sugar realmente é um reflexo, muitas vezes, né? A maioria das vezes você põe lá, ele vai sugar qualquer coisa, é um reflexo, e aí sugar da maneira errada, né? Então, conforme a criança vai passando os dias, vai aprendendo a mamar, ela vai aprimorando isso, e aí muitas das vezes vem alguém com alguma opinião super, né? Algum palpite, por que você não põe uma chupeta? Ele está sugando demais. Por que você não dá uma madeira, seu leite? E começa a interferir, aí tem essa interferência. Isso é muito frequente acontecer, né? A gente pega muito isso no consultório, que as mães, quando vêm com esse começo, que tem essa certa dificuldade, na maioria das vezes elas já testaram uma madeira, elas já tentaram chupeta, já tentaram a colher dosadora, né? E a moda atual agora é o bico de silicone, né? Que estão colocando aí nas maternidades, ali Nossa, toda nem hora. me fala. É, Essas modas vão e voltam, né, Marcela? É incrível sim, como você até começou falando sobre isso, né? Sobre a questão cultural. Eu acho que a gente pode falar um pouco, começar falando sobre, isso. né? Deixa eu só falar um negócio antes, Tereza. Ah, Ó, tem um monte de gente entrando aí. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode passar a pergunta que eu vou repassando aqui e a gente vai tentando responder se alguém tiver alguma dúvida aí. isso, Beleza? porque aqui para mim, às vezes trava, nem sempre eu consigo ver, não sei por quê. Quem Fica entra tranquila, depois, Tereza, que eu fico de olho aqui, você pode ficar sossegado. tá bom. Bom, o que que a gente vai falar? Então, vamos começar com a questão cultural? É a questão cultural aí do uso da chupeta, que muita gente fala, e que isso atrapalha bastante aí Certo. a nossa vida e da mãe também do neném. Bom, então eu acho que uma coisa importante para falar é que assim, né, toda vez que nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai, né? Nasce uma Sim, família. A partir disso começam as pressões também, né? Porque a mãe é exposta a tudo que é pressão, pressão de vendas, pressão de fatores culturais da própria família, da sociedade, porque o bebê tem que estar calmo, o bebê se está chorando, alguém já vem falar para esse bebê parar de chorar, né? Ninguém explica muito bem no pré-natal o que é esse choro, o que vai acontecer quando o bebê nasce. Muita gente fala isso, né? Me preparei para o parto, fiz curso de parto, fiz isso, fiz aquilo.
e não me preparei para amamentação, né, Marcelo? A gente ouve muito sim, isso nos grupos do pré-natal, né? Vamos fazer a sim, propaganda dos nossos grupos de gestantes às quartas, sim, que é muito né? importante. É. Casa Curumim, toda quarta-feira, a gente tem um grupo, né, de gestantes online. Quem quiser participar é gratuito. E a gente sempre aborda essas questões, porque muita gente traz essa coisa, né, desse fator de pressão para a mulher, né? Então, se o bebê está chorando, ele tem que parar de chorar. E o que acalma o bebê? O, muitas das vezes, né, a busca de informação, o apoio da família é o contrário do que a mãe precisa, né? Exatamente. Então, você vai acostumar no peito, você vai acostumar no colo, põe uma chupeta, senão ele não vai ficar. E é um nenê que acabou de nascer, aí ele está nos primeiros dias de vida, e o único jeito dele se manifestar é o choro, né, Tereza? E o É, que vai acalmar, igual você fez a pergunta, é o sugar. A sucção resolve tudo. exatamente. A sucção resolve tudo. Às vezes o bebê, ele sabe, né, por instinto mesmo, que o que vai Sim, acalmar ele tá juntinho da mãe ali, que ele já entendeu que quando colocam ele ali, né, e ele mama, ele fica quentinho, ele tem um aconchego, ele fica pleno, como ele estava dentro da barriga, né? Esse bebê acabou de nascer, ó, imagina um bebê que nasceu hoje com esse frio, Marcelo, ele vai chorar, sim, né? Porque tá vai. muito A frio, ele vai gente chorar. está reclamando, né? Ele vai sentir frio na cabeça, um negócio que ele nunca sentiu, aquele ar, às vezes está seco desses dias atrás, aquele ar seco também devia ser terrível, um bebê que acabou de nascer, né? Sim, Tava no meio líquido, de repente nasce e fica no meio seco, horrível, né? Esse bebê também vai chorar, e aí ele chora e ele se manifesta, e a forma que todo mundo tem de compreender o choro, né? É fome, né, Marcela? sim. Acho que você podia até falar mais que você é pediatra. Imagina o que aparece, né, de casos o bebê tá com fome porque ele chora sem parar. Por que o bebê chora, hein, Marcelo? Então, o choro é a única manifestação da criança, né? E tudo que a criança sentir, ela vai se manifestar através do choro. Muitas das vezes, sim, é fome, né? Porque no começo, quando a criança mama, ela extrai uma pequena quantidade de leite. O leite materno é muito fácil de digerir, muito fácil de absorver, e ela vai mamar com uma frequência maior mesmo. Mas todos os outros incômodos vão fazer com que a criança se manifeste dessa maneira. Então, igual a Teresa falou, frio, a criança vai chorar, calor, né? Se a criança estiver com dor, a criança sozinha se assusta com os próprios movimentos, vai chorar, né? E sempre, né, que a criança chora, a família começa a se movimentar, nossa, agora está com dor, está com fome, põe no peito, faz isso, faz aquilo, né? Então a mãe começa a receber uma carga, uma pressão aí muito grande para tentar outros métodos de acalmar o nenê, porque acabou de mamar, você vai pôr no peito de novo. Mas independente, né, do que da causa, muitas das vezes é fome, mas existem esses outros motivos que a criança chora. O colocar no colo, acolher, igual a Teresa falou, com carinho, com o calor do corpo, o batimento cardíaco e a sucção, isso vai acalmar a criança, independente do motivo do incômodo e do choro dela. Muitas das vezes é fome, mas existem outras vezes que não é fome. E isso a família precisa entender, e é difícil, né? Porque muitas vezes a própria família que pressiona. Sempre tem uma avó e uma tia falando, ó, oh, tá chorando demais, senão ele chora muito, você vai acostumar, é melhor você pôr uma chupeta, é melhor você dar uma mamadeira, senão você vai acostumar ele no colo, vai acostumar ele no peito, isso não é legal. Mas nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros 3 meses principalmente, a criança tem uma necessidade, igual a gente tem a necessidade de comer, a criança tem a necessidade de ficar no colo e sugar e precisa desse acolhimento. E quando você faz essas interferências com os bicos que a gente vai comentar daqui a pouco, isso é muito ruim para a criança, para a mãe, para toda o desenvolver da amamentação nos primeiros meses, né, Teresa? Porque a amamentação, quando a gente consegue ajustar ela, tudo flui naturalmente e vai muito bem. Mas quando a gente tem uma certa dificuldade, tudo aí pode atrapalhar e uma chupeta, uma mamadeira aí faz com que as coisas desandem fácil, fácil. É verdade. E acho que também é interessante a gente dizer que a gente não está falando também só pela nossa prática. É claro que a gente tem muita prática e a gente vê isso todos os dias, Sim, mas a gente está embasado também em estudos, né, gente? A mais sim, grande maioria dos estudos refere, né, que, por exemplo, o uso da chupeta, ele pode diminuir até num dia
uma ou duas mamadas, gente. Porque se esse bebê novinho fica lá chupando, 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 dorme, adormece, cansa, dorme e chupa, é pra ele tá sendo alimentado, ele não tem muita noção no começo, né? E também queria falar um pouco para vocês da sucção nutritiva e não nutritiva, né? Sim. Que um bico pode causar. Então vamos começar a falar aí um pouco, como o Marcelo falou, o que que acomete. Vai vendo aí as respostas depois, Marcelo, as perguntas, quer dizer, ver se Tá. tem alguma coisa para a Pode gente deixar responder. que a hora que aparecer eu te falo. Tá, essa parte eu acho bem importante orientar as famílias, porque sempre tem aquele palpite, né? Ah, mas eu criei 10 filhos. Ah, imagina, eles mamaram, mamaram com mamadeira, com chupeta. Não é bem isso que os estudos mostram, e às vezes as famílias não têm nem noção do que é um desmame precoce, né? Que quando o bebê começa a querer rejeitar o peito, daí mama um pouquinho, desiste, dorme, né? Fica insatisfeito, aí alguém complementa uma vez, daquela uma vez vira duas, daqui a pouco vira três, daqui a pouco o bebê já está tomando 150 ml, né? Por exemplo, de fórmula. Então não é também assim, usei a chupeta hoje, amanhã eu desmamei, mas é um processo que ao longo de 1, 2 meses, de repente o bebê desmama mesmo. Chega uma hora que o bebê cai no peito só para aconchego, né? E infelizmente ele não está mais nem extraindo leite. Então, o que, que vai acontecer? Primeira coisa que acabei de falar para vocês, né? Que quando o bebê pega corretamente, ele vai abrir a boca, ele aprende a abocanhar, abrir bem a boquinha. Ele não pode ficar no bico, porque se ele ficar no bico, ele vai causar, primeiro, dor, desconforto para a mãe, lesões mamilares ele pode causar também. Às vezes são bem grandes, né? Essas lesões, Sim. muito severas, que impedem até a gente tem até que suspender, começar um tratamento, né, Marcelo, Sim. rápido, porque é muita dor, né? Então, ele modifica muito a forma como ele deveria fazer, né, em relação ao abocanhar, a fazer a pega, depois a extração, porque a chupeta vai modificando, então, essas condições do bebê, né? O bebê fecha a boca na hora da chupeta. Para um bebê novinho manter uma chupeta na boca, ele fecha, ele tensiona. Primeira coisa errada. Então ele faz um bico, fecha, coisa que se ele voltar no peito nesse padrão de bico, de boquinha fechada, ele vai ficar no bico. Não vai ter como ele fazer aquela grande boca, pega correta, se ele ficar treinando o dia todo numa chupeta. Então, bebês que usam chupeta em tempo integral, que a gente vê, né? Tem bebê que Sim. sai por aí com aquela chupeta, né, Marcelo, pendurada. Às vezes não é nenhuma, são várias, né? Sim. E às vezes o bebê também tem uma chupeta na casa da avó, na casa da madrinha, na casa de alguém. Em casa tem mais 5 chupetas. Eu já fui, né? A gente, a Casa Curumim, faz muita visita também domiciliar, né? Às vezes, com casos mais emergentes, que não consegue vir na clínica. E as consultoras também, eu também faço consultoria. E às vezes a gente chega na casa das pessoas, é uma caixa de coisas, gente, de bicos. É impressionante. São várias mamadeiras, são várias chupetas. Como é que o bebê vai fazer para aprender se ele estava, né, na barriga, ele nasceu, ele tem um reflexo de sugar, mas ele, né, tá começando a aprender, e aí ele vai ter que fixar um padrão, não é? Ao passar do tempo, um bebê mais velho, que aprendeu a mamar, que sabe mamar no peito, que passou dessa fase de reflexo, desde 4, 5 meses, 6, se ele for bem na amamentação, ele sabe mamar, nunca chupou chupeta. Se você der uma chupeta para ele, ele cospe longe. Ele acha esquisito. No meu, ele cospe, ou ele não dá a mínima chupeta. Ele não segura a chupeta na boca, porque ele nem sabe o que ele faz com aquilo. Para ele não tem nem sentido, né, uma chupeta. Mas um bebê novinho que tá nessa fase reflexa, ele, como eu disse no comecinho, ele chupa qualquer coisa, ele suga qualquer coisa e ele se acalma, porque a sucção acalma o Acho que bebê. então acalma. Então não é só a chupeta, né? A chupeta é um utensílio, mas se você é a primeira chupeta, não sei se você sabe, Marcelo, mas tem alguns estudos aí, né, mais interessantes aí, né, de outras áreas. As chupetas antigas, gente, eram uma tripa. Imagina na Idade Média, não tinha chupeta, não tinha indústria, não tinha plástico, não tinha silicone, não tinha nada disso. Eles faziam uma tripa de animal, botava lá um pedaço de toicinho, um negócio assim bem saboroso. Olha que legal, o pediatra devia amar, né? Não tinha pediatra também para criticar, né, Marcelo? Não tinha O nem pessoal pediatra. não, é, ainda não ligava para isso. Exatamente. A chupeta, gente, era uma trouxinha daquela tripa amarradinha assim que enfiava o coitado do bebê, chupava, né? Ia se acalmava. Então, a sucção realmente acalma o bebê. Então, a primeira coisa que pode acontecer, né, no uso de chupeta,
Mamadeiras também, é a confusão desses bicos, né? O bebê fica com essa confusão aí, que a gente chama, né? Não somos nem nós, né? Os estudos falam em confusão de bico. E em relação à mamadeira também, uma confusão de fluxo, que a gente vê claramente, né, Sim, Marcelo? Nossa, como interfere, né? O bebê que está com aquela dificuldade de extrair, às vezes também a mãe tem uma mama maior, né? Às vezes teve alguma cirurgia também, então vai exigir um pouco mais de manejo, um pouco mais de atenção, um pouco mais de trabalho no começo. De repente é um negócio fácil, né? Glu, 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 glu. Quem não quer, gente? Eu já sempre tanto para a falo criança isso, quanto né? para a mãe, né? Pois é, quem não quer se alimentar rápido e resolver logo aquilo lá? Fala pra mim, você tá morrendo de fome, você entra no supermercado, é bom ou não é pegar um salgadinho e já mandar bala logo, pensando em tudo que você tem que passar ainda, encarar a fila do supermercado, sair daquele lugar. A gente, quando tá com fome, gente, a gente não pensa muito, a gente quer resolver. O bebê, então, que não tem nem noção de nada, chora de fome e Sim, quer resolver, não é? sim. É, Então, e isso é importante, né? A criança chora, né? O choro de uma criança é o barulho que mais incomoda um dos barulhos que mais incomoda o ser humano. Quando uma criança chora em qualquer ambiente, ele movimenta tudo, ele movimenta todo o ambiente, todo mundo que está lá também. E aí começam a vir as sugestões, né? E ó, põe uma chupeta, ó, dá uma mamadeira. E aí já começa a ter essa pressão em cima da mãe, que já está fragilizada naquele momento, né? Está passando por um momento difícil, está cansada, acabou de vir do parto, tem a privação do sono no começo, tá com dor, porque igual você falou, quando a criança começa a mamar, que ela não sabe, ela vai com a boquinha fechada ainda no começo, machuca um pouco, ela tem dor lá na mama. Então, a facilidade aí nesse começo, isso é tentador, mas prejudica muito aí a amamentação. exatamente. Então, nós temos que pensar em duas possibilidades, né? Um bebezinho novinho que está aprendendo, isso vai ser o maior impacto que a gente vai realmente observar, né? Em relação ao uso da chupeta, dos bicos e tal, porque um bebê que sabe mamar, que a mãe está produzindo bastante leite, que a mãe não está com dor, já se estabeleceu a amamentação, é um outro impacto. Pode ter impacto também, mas é diferente, né? O grande impacto e que às vezes nem a amamentação não consegue nem se estabelecer de modo exclusivo no começo, dependendo de como for, é no início mesmo da amamentação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é uma chupeta que entrou, né, entre aspas, de forma inocente, né, de alguém, como o Marcelo falou, ah, vamos tentar, essa só hoje, só essa noite, ou então, olha, eu vou contar uma coisa para vocês que me aconteceu uma vez, que foi assim impactante, Marcelo, um caso da Nina uma vez. Que eu fui em casa atender e o bebê estava com muita dificuldade. Era um bebê prematuro leve, assim, não era muito grave, mas né, precisava de mais atenção, tinha saído, né, do hospital, então a mãe super preocupada, alugando bomba, tirando leite, fazendo todas as orientações, e eu fui lá porque estava difícil do bebê aprender e tal, e a gente estava querendo entender melhor o que estava acontecendo, porque era uma mãe super que aderia às orientações, fazia tudo certo. Bom, eu cheguei um pouco antes, a mãe estava tomando banho. E eu já tinha ido lá uma vez, então eu fui até o quarto ver o bebê. Fui ver o bebê, ela estava tomando banho e fui lá ver o bebê enquanto eu esperava. Eu cheguei lá, o bebê com uma chupeta enorme, gente. Mas era uma coisa assim, absurda. Eu fiquei assustada, porque eu já tinha conversado com ela, a gente já tinha falado, eu sabia que ela não era uma mãe que estava dando chupeta. Para mim aquilo foi estranho, né? Muito estranho. Ela nem queria dar chupeta, não era essa mãe que queria dar chupeta. Bom, sei que a hora que ela saiu do banho, eu falei pra ela, nossa, né, como é que foi esses dias? O que aconteceu? Ela, não, tá indo, eu não sei por que ele tá com tanta dificuldade, viu? Não faz sentido pra mim, porque eu tô fazendo tudo isso, minha produção aumentou, não sei o quê, tô tirando mais leite. Falei, mas e aquela chupeta? Ela quis chupeta. Ah, você tava tomando banho e eu fui ver o bebê, ele tava com uma chupeta enorme. Ela, chupeta enorme? Eu não tenho chupeta aqui em casa. Eu falei, mas ele tava com uma chupeta. Quem que deu a Aí chupeta ali? Então, aí ela deu um grito lá, me aparece uma babá que ficou pálida ao ela falar: Eu quero Nossa, ver sua bolsa agora. Você deu chupeta pro meu filho? nossa, Quem tinha estava dado? dando chupeta escondido? A babá estava dando chupeta escondido pro bebê. Ixi. Então, vejam, gente, a chupeta, ela entra, eu falo que a chupeta penetra, né? É, Até no hospital. É impressionante. Eu trabalhei 15 anos no Hospital Amigo da Criança, gente. Às vezes, fim de semana, já aconteceu, fim de semana
A gente tem aquela equipe de rotina, né? Que trabalha, sim, todo mundo junto, aquela equipe. Chega fim de semana plantonista, que às vezes vem de um outro lugar. Ou não recebeu ainda o treinamento, sei lá o que pode acontecer. Chega segunda-feira de manhã, chupeta na UTI neonatal. É uma coisa assim, a chupeta ela vem, né? ela Ela vem. vem, ela vem. Essa questão cultural também que eu acho que é importante a gente comentar, né? Dos mitos, né? Do leite fraco, do pouco leite, que acompanha muito também, né? A chupeta, a É. mamadeira, essa questão A, que a chupeta, né? Quando você faz o chá de bebê, com certeza as mães ganham muitas chupetas aí no chá de bebê. Já é o principal presente, chupeta e mamadeira, né? Então é complicado, é, né? então já vem. Mas já começou a aparecer umas perguntas aqui, Tereza. Eu vou te perguntar antes que comece a ficar para trás aqui. E é Tá. bem do que a gente estava Ah, falando, né? tá bom. Perguntaram, estão perguntando aqui que o uso da mamadeira pode causar o desmame, com certeza. E querem saber assim, se tem algum tempo, acontece a curto prazo, longo prazo, se tem um tempo que isso prejudica, né, a amamentação e pode causar o desmame. E também perguntando da chupeta, tanto a chupeta quanto a mamadeira. Né? Aqui foi a doutora Suzana e a Bijotemix aqui que fizeram essas perguntas, uma em relação à mamadeira e outro às chupetas. Tem tempo, como que vai causar o desmame aí, né? É a curto prazo, longo prazo esse desmame? Certo. Então, gente, aí fica assim muito relacionado ao contexto, né? Dependendo do caso, pode ser super a curto prazo, né? Se esse bebê já tá com uma dificuldade, a mãe também, o bebê já machucou essa mulher, gente, a gente com dor, a gente, vocês sabem como é, né? Uma mulher para amamentar com dor, primeiro que tem que ser uma heroína, né? A gente sempre fala, isso dá certo quanto tempo, gente? Uns dias, né? Porque tem gente que leva a amamentação com dor, com muito sofrimento, mas também isso não vai seguir muito tempo, porque é impossível, né? Com muita dor você conseguir amamentar. Nem é bom nem para a mãe, nem para o bebê, nem para a Sim, relação. Muito complicado, né, gente? E aí pode ser a curto prazo, porque de repente esse bebê que também já estava causando toda essa dor, mamando errado, às vezes também tem a questão, como o Marcelo falou, do ganho de peso aí, de fome mesmo, né? Porque o bebê que não aprendeu, então, a fazer essa extração correta, como eu estava dizendo, abocanhar corretamente, fazer os movimentos com a língua e extrair o que ele precisa, ou ele é um bebê que não sai do peito, chora o tempo todo e nem a mãe aguenta mais, porque, gente, o bebê pendurado no peito, que você não pode ir no banheiro, que você não pode tomar um banho, que você não pode comer com aquele bebê que ele não sai do peito, é impossível, né? Depois de uma semana assim, tem mulher que fala, olha, eu não aguento, a amamentação é isso, eu não quero mais. A gente ouve muito isso, né, Marcelo? Quando chegam assim. é. E outra coisa, eu vou até dar um exemplo. Essa semana mesmo veio uma mãe que vai voltar a trabalhar. A criança já está com 4 meses, 5 meses. É uma criança que já está com a amamentação consolidada. Já passou com você, Tereza, tudo também. Era da Ana Paula e agora está comigo. Ela começou a treinar a mamadeira, porque como ela vai voltar a trabalhar, ela precisava dar uma mamadeira para que ela falou que ela fez o treinamento 2 dias, a criança já desaprendeu a mamar no peito, já começou a doer, ela parou rapidinho e voltou para o peito para não ter problema nenhum. Então, às vezes, é rápido mesmo que acontece. Né? E isso era de uma criança de 4, 5 meses que já tinha uma amamentação consolidada, já começou a fazer a confusão de bico, percebeu que a mamadeira era mais fácil e já É, de estava indo bico, para ou um talvez desmame. aí nesse caso de De fluxo, né? Acho que fluxo o também, né? grande de De um bebê fluxo, grande é fluxo. de Mas fluxo. uma coisa que eu queria dizer, aproveitar que você está falando, esses dias apareceu nas redes sociais, está tendo, aliás, uma propaganda de uma mamadeira que parece um peito. Até da cor de pele é a mamadeira, gente. Nem vou falar marca, porque nem lembro também, nem poderia citar marcas, mas é um absurdo. Cada dia é uma novidade. É o tipo um silicone mesmo, todo bico. E aí a pessoa que faz a propaganda fala desse treinamento. Eu acho que isso está influenciando muitas pessoas agora, porque a pessoa que vende fala, olha, esse treinamento com a madeira tem que começar um pouco antes do trabalho, porque assim o bebê se acostuma, porque infelizmente a gente ainda não tem, né, a licença maternidade efetiva mesmo para todo mundo, para livre acesso de Sim. quem, né, trabalha dos 6 meses. Então isso é um problema mesmo que a gente tem, ainda não foi fechado isso em relação à licença maternidade, não é? E também outro problema é das mulheres que também não são trabalhadoras formais, nem todo mundo é trabalhador formal que tem direito à licença. Então, existe essa questão dessa dificuldade, né? E muita gente acha que tem que treinar o bebê, né? Que um bebê grande de 6 meses não pode pegar, por exemplo, num copinho, né?
A Sim. recomendação atual, gente, do Ministério da Saúde, para quem está nos ouvindo, é um copo aberto. Nem copos de bicos precisa. Porque eu também vejo, gente, a gente faz oficina, né? Daí, né, na Curumim, eu e a Raquel, a gente faz muito, né, essa orientação. Que as pessoas compram, gente, trocentos mil copos, mas é muita loucura. É copo com canudo, é copo com bico longo, bico achatado, bico isso, bico A colher aquilo, dosadora bico também, né? Que falam colher bastante. dosador, é bico duro, é bico mole, treinando o bebê. Gente, não precisa de nada disso. Esse copinho aqui custa quanto, hein? Acho que custa uns R$ 3 um copinho desse, né? E o bebê, gente, ele aprende porque os movimentos do copo são mais parecidos com o movimento correto que o bebê faz no peito. Porque você colocando o copinho abaixo da língua do bebê, abaixa um pouquinho, abre a boquinha, o bebê é obrigado a vir lambendo até mais seguro, né? Porque ele controla o fluxo dele. Claro que você não vai virar o copo na boca do bebê, você vai virando devagarzinho, trazendo leite na borda e ele vai usando. Muito diferente de quando você pega uma mamadeira, por exemplo, dessas que você vira e pinga, escorre, porque tem umas mamadeiras que são perigosas, gente. Perigosas. Pessoas morrem meio do copinho e não sabem que uma mamadeira também pode causar um problema para o bebê. Você vira aquilo e não está atento ao bebê, o bebê pode sim, muito bem se Engasga. engasgar. Não é, Engasga. Marcelo? Mesmo com ele atento, eles engasgam normalmente. Pois é, então esse negócio de treinamento, esse negócio de uso de um monte de coisa, não há necessidade. O que a gente precisa mesmo é estabelecer a amamentação de modo efetivo. Se não está efetivo, se tem dor, se tem desconforto, ou por parte da mulher, ou por parte do bebê, que às vezes também o bebê engole muito ar, fica desconfortável, um bebê que chora bastante, também tem isso, né? Às vezes o problema não é o peso. Até que o bebê está indo bem no peso, a mulher produz muito leite, ok. Mas, às vezes, o bebê tem muito desconforto, chora muito mesmo, não se sabe direito o que é. Então, antes de dar uma chupeta, gente, vamos passar por uma equipe de ajuda, especialistas em amamentação, né? Que possam avaliar a mamada, que possam compreender a causa do problema. Porque a gente tem que tratar a causa, certo? Não é? Se a gente Sim. dá uma chupeta ou uma mamadeira, nós não estamos tratando a causa, nós estamos agindo de modo paliativo na consequência. Isso vai gerar outras consequências, né? Então, respondendo aí as perguntas, o desmame pode ser super a curto prazo. Tem bebê que em uma semana desmama e desmama mesmo. Sim. Olha que eu já trabalhei, gente, eu trabalhei 15 anos em Hospital Amigo da Criança, banco de leite, UTI neonatal. Olha o que casos assim de você suar a camisa, fica lá 2 horas, o bebê não abre a boca, não quer mais o peito, chora até ficar roxo. E não quer o peito, ele não quer mais o peito, não quer saber do peito. E a gente dá várias dicas. E para a mãe ficar com o bebê, né, no colo, e trazer perto, isso e aquilo, e volta no banco de leite, faz mais trabalho. Mesmo assim, às vezes a gente não consegue reverter, tá? Então, dizer que você vai reverter um desmame é fácil, é É mentira. mentira. Isso não é verdade. Não é fácil, não. Tem casos. Deixa eu ver, tá tendo pergunta aqui. A Juliane perguntou quando a mulher está com a mama machucada, se ela pode usar o Garmastan e, e se isso pode utilizar para qualquer bebê, para qualquer idade, se não prejudica o bebê. Essa aí eu vou responder, né? Então, Juliane, você pode usar sim, sem problema, para qualquer idade, que quando você tem uma fissura, normalmente a gente recomenda o Garmastan para ajudar na cicatrização. Existem outros métodos que ajudam, mas o Garmastan é um deles. Você pode usar e não tem problema nenhum de o bebê mamar na sequência, que não vai fazer mal para ele. Então pode usar tranquilamente. Deixa eu completar essa resposta. O mais importante, gente, não é nem aí. O laser também pode ajudar, Tem o né? O uso do laser, laser, isso tem outro outras fator. pomadas aí. Mas, O assim, o laser e mais outras importante pomadas. mesmo é realmente fazer o manejo da amamentação, é corrigir o problema da pega e da extração. Provavelmente, seu bebê deve estar realmente aí com alguma dificuldade, ou na colocação, ou no jeito de abrir a boquinha, ou nos movimentos, na extração. É preciso compreender e melhorar isso, porque se a gente também não melhora, não adianta pomada, nem Aí você vai ficar laser. passando, vai ter que vir um monte de pomada Não, e e não vai resolver. assim, né? Às Exatamente, vezes a perfeito. dor piora, pode Isso. piorar, pode haver mais fissura. Então, o mais importante quando a gente tem dor, desconforto, ou o bebê não ganha muito bem o peso, ou o bebê que chora muito, é entender o que é que está acontecendo, tá?
um bebê também chora, gente, por três razões. Ou ele tá com dor, ou ele tá desconfortável, né, Marcelo? Tá com frio, tá com Sim, calor, fralda molhada, cocô, sei lá, alguma coisa que possa estar gerando um desconforto, ou ele tem fome. São três coisas. Se não é fome, a gente sempre afasta primeiro a fome, né? Porque o bebê com fome chora mesmo. Ele tá com frio, ele passou frio, porque, como a gente disse, uma noite como essa, o bebê pode chorar de frio. Às vezes ele tá tão desconfortável com aquele frio que ele chora, né? Ou ele tá realmente com alguma questão aí que a gente não tá entendendo. Às vezes pode ser uma cólica, às vezes pode ser gases, às vezes pode ser, sim. bom, né? Outras coisas. Mas essa questão a gente tem que entender. Então, se não é esse desconforto do bebê, esse choro, na mamada, nós vamos entender o que está acontecendo, gente. Não é normal alguém ficar com lesões repetitivas, por exemplo, né? É, Como o Marcelo, isso. né? No início, todo mundo se esfola um pouco, né, Marcelo? Acho que O normal, né? começo é esperado, mas nos primeiros dias. Depois tem que ajustar. Se continua machucando, é porque tem alguma coisa errada, né? E a maioria das vezes é a pega do neném que precisa ajustar ali para não machucar mais. E hoje, como está na moda laser, né? A gente recebe também muitas famílias, muitas mulheres que eu recebo, então, eu que sou fonoaudióloga, então, né? Que pego casos mais complexos, né? De dificuldade de sucção e tal. Ah, já fiz 5 lasers, já fiz 7 lasers. O bebê tem um mês de vida, já fez 7 sessões de laser. Como é que pode, gente? É, Isso não é normal. Vamos deixar muito claro aqui. O laser é bom, é. Ele funciona, funciona, mas lesões de repetição, dor que não passa, não é normal. muito Não vai tratar importante isso com aí que a Teresa está né? falando mesmo. Não é, É, não é normal. Então precisa, na verdade, é compreender o problema, a causa do problema e resolver. Senão a gente não vai sair do laser, não vai sair da pomada, não vai resolver, não vai sarar, né? sim. Aí tem outra pergunta aqui da doutora Suzana, perguntou se em algum momento que a chupeta pode ser indicada. Eu vou falar assim um pouquinho, mas a Teresa vai falar bem melhor do que eu assim. Enquanto a criança está aprendendo a amamentar ali no começo, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eu contraindico totalmente a chupeta. Muitas das vezes as mães vêm perguntando isso para mim, eu falo, não, vamos ajustar a amamentação, depois da amamentação a gente ajusta e vê se pode usar a chupeta. E aí foi bem o que a Teresa falou no começo, aí com 3 meses, 4 meses, quando a amamentação já está bem estabelecida, eu falo, se você quiser usar a chupeta agora, você pode. Mas é aquilo, se a mãe vai dar a chupeta para o neném, a criança gosta para fora. Então não é legal mesmo, assim, não tem um momento bom para a chupeta, né? Às vezes o que pode acontecer foi que a Teresa também falou, a mãe teve uma lesão muito grande, uma fissura importante que você tem que parar a amamentação. Nos primeiros dias, às vezes você até vai usar um outro bico, mas não tem um momento melhor para usar a chupeta, não, né, Teresa? Pois é. Agora sim, vamos pensar num hospital, né? Uma Ah, não, criança mal formada, né? Eu acho que as causas possíveis, não é que é sim, para fazer isso, mas uma causa possível seria acordada pela equipe, né? Não é eu isso. acho, vou lá indicar para o hospital, o pediatra achou que o bebê está chorando. Não, não é isso, né? Mas, por exemplo, no Hospital Amigo da Criança, se tem uma criança mal formada, uma criança que vai ser submetida a uma cirurgia, sei lá, vamos pensar esôfago, alguma questão do trato aí digestivo, ou uma criança que fique muitos dias em jejum, que não possa se alimentar, aí é uma questão completamente diferente, né, gente? E Aí, quando a mãe também, às vezes, vai passar por um procedimento, vai isso, receber uma anestesia, ou está tomando alguma medicação que contraindica a amamentação. algo nesse nível, aí a equipe vai acordar que naquele caso, durante aquele tempo, né, pode ser utilizado, tem que deixar escrito em prontuário, né? Porque é como se fosse, gente, uma medicação. O hospital nem tem chupeta, o hospital nem deveria ter, né? No caso, teria que ser comprado como uma fórmula, né? Quando é necessário, às vezes é necessário a utilização de uma fórmula, né? Para ajudar um bebê no momento pontual. Mas a questão é, se entrou chupeta, se entrou mamadeira, se entrou alguma coisa, quando é que vai sair, né? Porque o problema dessas coisas é entrou e não sai nunca mais, né, gente? E junto, como o Marcelo falou, junto com uma chupeta, geralmente vem uma fórmula. É muito fácil e vice-versa, né? Onde vem uma mamadeira, também já vem uma chupeta. É muito fácil um levar ao outro, né?
E vocês sabem que a indústria trabalha também em conjunto, né, gente? As indústrias, né, para vender se ajudam. Então, imagina, quem vende fórmula já ajuda também na comercialização de uma mamadeira, não é? Porque é o veículo, né, gente? Sim. E aqui tem uma Então, se a gente. descrição disso mesmo que você falou, né? Então, que a gente estava falando, que a amiga tinha um filho de 7 meses que ficou internado por 5 dias e deram uma madeira para ele. Quando a mãe voltou, o bebê já tinha desmamado, já não queria mais mamar, a sucção não estava legal, Pois é. né? É, tá Então, aqui foi isso que a descrito. gente, por isso que a gente fala tanto que se a gente precisar, por alguma razão, né, em algum caso de baixo ganho de peso, que o bebê, a mãe às vezes também teve uma pujadura mais lenta, teve um problema no parto, às vezes acontece, né, gente, partos mais difíceis, mais complexos, que a mulher demora mais para ter leite, até se estabelecer, vai precisar estimular um pouco mais, pode acontecer. Então, se a gente porventura tiver que ajudar esse bebê, vamos utilizar o copinho. Copinho aberto é a melhor forma, pontualmente também. Também nada, gente, que fique muito tempo. Nem copinho, nem colher. Isso também pode atrapalhar, viu? Acho que isso também é bom a gente falar. Qualquer coisa que facilite demais, eu costumo dizer isso. Entrou de gengiva dentro para a boca do bebê, seja colher, seja copinho, seja colher dosadora, vai mudar o fluxo, vai mudar a forma do bebê se alimentar? Pode interferir, tá? Não é que o copinho e essas coisas todas sejam isentas de causarem algum problema. Só que elas impactam menos do que Menos. uma chupeta e uma mamadeira. A gente sabe disso, né? E os Sim. estudos também comprovam, né? Agora, acho que é também interessante falar que, na verdade, né, não está bem estabelecido ainda na ciência, porque do jeito que a gente fala, às vezes parece que é causa e efeito, né? A chupeta vai causar. Não, a gente está dizendo de fatores que podem se associar aí, né? Que tudo isso causa essa confusão, a confusão pode levar, sim, a essa dificuldade na aprendizagem. Mas, cientificamente, não é comprovada essa relação. Bom, então usa chupeta, vai ter um desmame. Não. Às vezes, gente, a questão é anterior a essa. É o contrário. É uma família, uma mulher e um bebê que estão tendo dificuldades na amamentação. E aí, por conta disso, esse bebê chora mais, é um bebê muito inquieto, essa dor que a gente falou. E aí a chupeta entra como muleta, né? Então Sim. não é a chupeta que está levando, ela já existia um problema. Às vezes ninguém percebeu. Às vezes as pessoas não sabem que aquele bebê que pega, solta, por exemplo, tem uma pega entre aspas frouxa, ou um bebê que cansa muito rápido, mama 5 minutos, puf, apaga. Não tem um bebê que é assim, que é mais dorminhoquinho, que é mais preguiçoso, precisa de um estímulo, não é? Mama um pouco, dorme. Mama um pouco, dorme. Ninguém acorda esse bebê. Aí o bebê dorme 6 horas da noite. Olha que beleza, hein, Marcelo? Bebê de um mês dormindo Porra, 6, 7 horas. Oh, maravilha. Chega no pediatra, balança lá embaixo. lá embaixo. A mãe fica desesperada. O pediatra também. Atravessa a rua. O O pediatra também. pediatra também. Aí a mãe atravessa a rua, entra na farmácia. Chega na farmácia, tá lá. A exposição, aquelas latas de leite e ainda promoção. E com a foto Leve do bebê uma. gordinho. Exatamente. Sabe aquela promoção proibida? Leve duas, pague uma? Que É. também não pode, né, gente? A gente sabe pela NBCAL, que são as normas brasileiras de comercialização de alimentos, bicos, chupetes, mamadeiras, que isso é proibido. Mas proibido na lei, né, gente? Vocês estamos no Brasil e vocês sabem como é, né? A indústria já vendeu. O cara da farmácia, ele vai perder aquela lata, porque a lata tem validade. Não é, Marcelo? Tem validade. Sim, Aí, o que ele faz? Ah, ele promove aí, faz uma promoção, né? Então, vejam, às vezes essa mulher, ela já está também tão impactada por outras coisas, desgastada também, né? desgastada, Cansada. cansada, foi no pediatra, aconteceu isso, é um palito. Então, se ela não tiver uma rede de apoio boa, forte, que esteja compreendendo junto com ela essas questões, né? Se ela não tiver um apoio, se ela não tiver uma equipe que esteja disponível também para ajudar, porque trabalhar a amamentação, a Nina não está aqui hoje, mas vamos lembrar as palavras da doutora Nina, né, Marcelo? A Sim, amamentação é trabalho de equipe, sim. gente. E eu acho que na Curumim a gente vivencia muito isso, demais, né, Marcelo? Acho que a gente. A Eu equipe, a diria para rede de você, apoio é muito importante, né, Tereza?
Nossa, muito. Então, olha, eu diria para você que, para você e para todo mundo, né, que possa querer conhecer a Curumim, que venha conhecer, porque realmente acho que o nosso forte é o nosso trabalho de equipe. A gente tem, então, grupos de gestante online, a gente tem grupo de pós-parto gratuito para as mulheres que necessitam, que também não é só da Curumim, não. As pessoas podem entrar, tá, gente? Basta ligar na Curumim e fazer parte. Segundas-feiras, nós temos um grupo com a psicóloga Maiana que é muito importante, porque às vezes essa mãe aí que a gente está dizendo, que não está entendendo direito, né? Tudo que está acontecendo, está ansiosa, né? É o primeiro bebê, um bebê que também demanda, porque tem bebê que demanda mesmo, né, gente? Tem bebê Tem. que é mais bonzinho, mas tem bebê que demanda. Então a gente está falando de outra questão, a gente está falando do temperamento desse bebê, né? Dessa personalidade aí que, gente, são diferentes. Todo filho é diferente um do outro e os bebês também são diferentes, né? Então, comparar um bebê com outro é roubada, né, doutor? Sim, Conta não aí. dá para comparar. Tem crianças mesmo que têm uma demanda alta e que a mãe às vezes não dá conta, fica muito cansada e a rede de apoio aí é muito importante, não só de profissionais como familiar também, né? Ter ajuda aí principalmente do marido, dos avós. Então isso faz bastante diferença, sim. Exatamente. Muitas vezes a gente pede na consulta para vir o avô, para Sim, vir quem cuida do bebê, às vezes é né, uma madrinha que está junto, uma irmã, uma tia, uma babá. Nossa, quantas vezes a gente não faz grupo com as famílias, a gente tem que trabalhar em equipe, porque às vezes essa mulher também vai precisar de um apoio psicológico, às vezes também ela está num blues mais acentuado. Porque, sim. gente, a amamentação envolve tantos fatores, né? Tantos aspectos. Se a gente não conseguir olhar de uma forma mais ampliada, essa questão vai ficar nas costas de quem? Da Da mulher. mulher. Da pessoa que está mais fragilizada, que precisa mais de ajuda, cai tudo em cima da mulher. Ah, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode dar chupeta. Gente, então o que, que eu faço? Não consigo dormir, tô cansada, exausta, não tenho apoio, o que, que eu vou fazer? Vem para Começa a casa interferir na Curumim. produção de Né, leite. Marcelo? A Na... gente fala vem para casa Sim, Curumim, mas quem não sim. tá, quem não está na casa quem não está na casa Curumim precisa também ter sua rede de apoio. Então, Isso. mesmo quem não tem uma casa Curumim, mas tem um profissional do lado, tem um Tem conhecido, pediatras, tem um pediatra, consultoras. tem consultor, tem psicólogo, cria uma rede, façam grupos, discutam os casos. Eu acho que isso é muito importante. E para as mulheres que estão ouvindo a gente, também é importante procurar ajuda, né? Vamos para um banco de leite, que os bancos de leite têm agenda aberta. Vamos procurar um SER, que é um serviço de reabilitação, tem fonoaudiólogo no SER, tem fisioterapeuta. Às vezes o bebê também tem outras questões que a gente também não está identificando. Às vezes o bebê está com torcicolo, uma dor, né, gente? E chora também, chora, não está conseguindo mamar direito, precisa soltar aquela tensão. Não é só a questão oral que leva um bebê também a ter dificuldades. Pode ser Sim, corporal, pode ser uma desorganização global desse bebê. Principalmente se for um bebê baixo peso, se for um bebê prematuro. Às vezes um bebê nem é tão prematuro, mas nasceu um pouquinho antes, pronto, já tem um pouquinho mais de dificuldade, precisa de uma atenção especializada. Então, nós, fonoaudiólogos e outros profissionais, estamos aqui, fazemos parte também dessa equipe. Precisamos também ter nosso espaço, porque senão, gente, fica tudo assim em cima da mulher, né, Marcelo? Só a sim. mulher, é a mulher que não consegue, é a mulher que não posiciona, é a mulher que não dá conta, que não tem leite. Às vezes a causa é o É um bebê, peso gente, muito grande para a mãe. não é? Sim, Então a gente precisa excluir outros fatores, né? Tentar amenizar e se a causa for realmente a mulher ou a dificuldade que ela possa estar tendo, vamos ajudá-la. E vamos ajudá-la em equipe, vamos ajudá-la de forma que a gente possa fortalecer a amamentação, né? E não trazer questões que vão piorar, né? Como o uso de chupeta, mamadeira e bicos de silicone que nós não falamos também, né? Para a gente quem conversou antes, você queria falar disso daí, eu já estava pensando na pergunta como introduzir aí. tenha mais pergunta, que eu não estou acompanhando as Não, perguntas. não, aqui não, mas pergunta não. Mas quem quiser mandar, pode ir mandando. Aproveitando que a gente já está chegando no final, pode ir perguntando. Bom, enquanto isso, eu vou falar do bico de silicone. Para quem não conhece, o intermediário de mamilo, o bico de silicone, é um escudo, né, de silicone que se coloca aqui e ele fica aqui entre então a pele, né, da mulher e a boca do bebê, fica aquela coisa, aquele escudo coladinho aqui e ele é saliente, ele tem um bico saliente, grande, bem bicudo. Para um bebezinho que acabou de nascer, receber aquele estímulo daquele bico na boca é sensacional, é tudo que ele queria. Nossa, maravilha! Ele vai
ele estimula a sucção de uma forma que o bebê acha que ele está arrasando, né? Ah, ele vai lá, tuc, 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 tuc. Geralmente, o que acontece? Da mesma forma que é uma chupeta, o bebê fecha um pouquinho mais a boca para manter também a boquinha fechada e começa muitas vezes a criar aquele padrão de mordida, né? A gente chama de padrão mordedor e uma tensão perioral muito grande, né? E aí ele começa a repetir isso. Na hora que a mãe tenta tirar o bico, ou ele chora, primeiro porque ele já não encontra aquele bico que ele gostaria. Imagina uma mulher que tem uma mama grande e um bico mais plano, né? Aquele bico que fica mais, sabe, sem ser tão saliente, fica mais reto aqui. Aí ela usa aquilo para ajudar, entre aspas. O que ela está mostrando para o bebê? Que é tudo diferente do que ela tem, né? Aí o bebê acostuma, né, gente? Fechar a boquinha, aquele bico comprido e tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. O bico de silicone, muitas vezes ele dá certo nos primeiros dias, da primeira semana, porque a mulher está na pojadura, aquilo vem facilmente, porque a gente sabe que no início da amamentação, quem realmente oferece leite é a mama, né? Que está ganhando aquele leite em grande quantidade. O bebê recebe o leite, ele vai aprendendo a tirar aos poucos. Depois de um mês e pouco, né? Por isso que a gente fala, olha, precisa estabelecer mesmo a amamentação. Não é no primeiro dia, na primeira semana, que isso se estabelece, não é? Depois que a mama ajusta, né, a demanda do bebê, não é mais aquela mama que fica pingando o tempo todo, né, que fica lavando, né, lençol, que a mãe fala, nossa, tá esguichando. Não, a mama vai se adequando ao que o bebê realmente extrai. E a manutenção da lactação da mulher depende da extração do bebê, gente. Então, esse bebê que aprendeu a dar essas mordidinhas, que não tá conseguindo fazer o vácuo, que não tá conseguindo extrair, daqui um mês e meio e pouco, o que vai acontecer com essa mama dessa mulher? Vai cair a produção, porque realmente o bebê não está conseguindo tirar o que ele precisava. Aí começa a complementar, aí começa a dar fórmula, aí começa a dar mamadeira. A mama não vai chegar lá, né, gente? Porque ela nem sabe que ela precisa produzir tudo aquilo. A mama não teve nem informação disso, né? Então é complicado. E às vezes o problema começa com simples bico de silicone que deram na Que deram maternidade. na maternidade. Isso acontece com bastante frequência, Tereza. Não é tão frequente. Hoje, ainda bem, as maternidades aí estão tendo alguns grupos de amamentação. Então, você pega no AIS, no São Luís, tem alguns grupos de amamentação com as enfermeiras que ajudam mais, mas tem muitas outras maternidades que cada um fala uma coisa e para resolver o problema lá na hora, eles põem o bico de silicone, dá alta para a criança, e a hora que chega, porque é isso que você falou, no começo, nos 10, 15 primeiros dias, é aquela maravilha, funciona bem, a criança ganha peso, não machuca. A hora que começa a cair a produção da mulher, aí a gente de leite da mulher, aí começa a ter o problema e você é muito difícil tirar esse bico aí, né? E aí quando você vai tirar, a produção de leite da mulher já está lá embaixo, a criança não sabe mamar direito, e aí começa todo o problema, só que com um mês de vida, que é pior ainda. Então realmente é muito difícil, né? Esses É, bicos aí que hoje a gente está vendo cada vez mais aí. Tinha dado uma parada. Antigamente a gente vinha mais, parou, mas agora voltou com força total esses bicos aí, porque eu é acho. isso, né? Vira e mexe, aparece um estudo novo, né? Esses estudos que também são financiados, acho que a gente, né, tem que falar do conflito de interesse que existe em todas as áreas. Eu vejo agora que tem estudos que falam do escudo, né? Do bico de silicone, que é o escudo ultra fino. Essa novidade eu não aguento. Você vai ler na pesquisa, aí era um modelo ultra fino, que não atrapalha. Gente, isso é conversa fiada, né? Claro que Sim. atrapalha. O intermediário entre a boca do bebê, imagine, e a mama da mulher não vai atrapalhar? Lógico que vai, né? Eu queria falar também uma outra coisa, sabe? Que eu acho que também é muito na minha área, que eu acho que é importante as mães também saberem, né? Quem tá ouvindo a gente aí. A chupeta e a mamadeira, gente, elas, além das questões da amamentação, elas podem causar outros problemas orofaciais e no desenvolvimento orofacial, né? Acho que é muito importante também a gente falar sobre isso. Uma criança, um bebezinho que usa, né, chupeta prolongadamente, ele pode ter vários problemas, né? Primeiro que ele pode estar sujeito muito mais à questão de candidíase, né? Oral, inclusive, porque aquela chupeta, né, Marcela, também traz bactérias para a boca do Sim. bebê. Aquilo ali, às vezes, sabe, cai no chão, né?
e põe na boca. Muita gente assopra a chupeta, é muito engraçado. A chupeta cai no chão, assopra. O que que adianta, gente, assoprar A uma regra é de chupeta? 5 segundos, né, Teresa? Você vai lá, pega rápido e devolve ali. Exatamente. Na verdade, se você usa uma chupeta o dia inteiro, você teria que ferver várias Sim, vezes essa chupeta. Essa é a realidade, né? Mas enfim, então esse uso prolongado faz com que o bebê fique com a boquinha mais aberta, porque ele tem que ficar com a boca aberta para ficar com aquele bem na boca, né? A língua cai. Aquilo vai trazendo uma hipotonia. O rostinho do bebê vai ficando mole, vai ficando caído, porque ele perdeu o tônus, né? Aquela força da musculatura necessária para manter a boquinha fechada. Então, quando você vê um sujeito, uma criança que vai ficando assim, ó, e a linguinha vai cair, daqui a pouco a criança começa a falar assim mesmo, porque ela fala com a chupeta, né, gente, que tava ali. Não tá mais, mas ela aprendeu assim e vai ficando. E aí, além das questões de fala, né, que ela pode adquirir, então uma fala inadequada, né, fala com ceceio, com essa língua para fora. Os dentes podem também ser alterados, pode ter uma oclusão dentária, inclusive, né? É uma criança mais sujeita a cárie por causa dessas bactérias que entram também na chupeta, certo? Isso pode trazer problemas nas funções em geral, mastigação, deglutição, além da fala. Enfim, é uma série de coisas, né, gente? Porque entrou chupeta, é aquilo que a gente falou. Mamadeira tem hora para entrar, tem hora para sair. Se entrou, tem que sair. Quanto antes, melhor. Eu até discordo de muitos artigos aí que falam, né, que tem que estar até os 2 anos. Como assim? Que 2 anos, gente? Até 2 anos já cresceu dente nessa boca, já teve um crescimento orofacial. Entrou chupeta, entrou mamadeira por algum motivo? Quanto antes a gente conseguir retirar, vai ser melhor para o desenvolvimento da legal. criança, né? E, e perguntaram aqui, falaram que tem pediatras que indicam a mamadeira como a pétala, né, da Philips, a pétala da Philips, compatível com a amamentação. Existe isso, Tereza? Não existe isso. Acho que a primeira coisa importante a gente falar é que não existe nenhuma compatível. Esse negócio de falar a marca tal é melhor que a outra, não existe isso, tá? Claro que tem sempre produtos menos piores, né? Isso em tudo, né, gente? Em tênis, em sapato, em tudo. Claro que tem produtos que são terríveis. Tem mamadeiras que você vira assim, é até perigoso. Jorra leite, nossa, é uma loucura. Essas aí de fluxo que eles falam, né? Essa pétala é super famosa. Eu não sei nem por Sim. que vende tanto essa mamadeira. Sinceramente, você pergunta para as famílias, todo mundo Todo conhece, já ouviu mundo tem, falar, né? todo mundo tem. Acho que o preço deve ser bom, eu não sei, mas realmente não existe isso. Que fique bem claro, não tem nenhum estudo científico que comprove, não tem, tá? Eu acho que a gente também tem que falar e trabalhar embasado na ciência, não é? Sim. Não dá para ser um achismo. Ah, eu acho isso porque tal fulano usou tal coisa, então não precisa de orientação de profissional, né, gente? Então não tem estudos que comprovem, tá? O que a gente tem é o contrário, estudos que mostram que o uso indevido causa problemas, isso nessas áreas todas que eu disse. Inclusive, Marcelo, estão associando agora estudos atuais com vícios de tabagismo, obesidade e hábitos não saudáveis na idade adulta associado ao uso precoce de chupeta. Sabia Nossa, não, disso? eu não sabia, É, não. pois é, até isso já está se estudando. Muito interessante, né? Estudos Faz aí. sentido mesmo. Pois é, porque às vezes também, gente, você muda, né? Você começa a intervir muito, como o Marcelo falou, você está intervindo em algo muito precoce, né? Que é a alimentação, que é a forma como essa criança se expressa, né? Uma questão também de ansiedade emocional, que às vezes precisa ser Sim. vista, precisa ser trabalhada, né? Sim. E aí não se trabalha, né? Eu não sei se você já viu, mas existem uns dispositivos americanos aí, né? Que a criança fica balançando numa caminha, a caminha já vem com uma chupeta, né? Você já viu isso? É uma loucura, Não gente. vi. A criança fica balançando sozinha num lugar E já e tem tem a um negócio, chupeta. já tem a Que chupeta e uma madeira que beleza. encaixa na criança. Quer dizer, a criança não recebe colo, a criança não recebe aconchego, a criança não escuta uma voz humana, a criança, gente, o que que é isso? A criança fica lá jogada, literalmente, e recebe É. alimento, né? Então, para falar que isso não vai trazer um impacto emocional também, como é que a gente vai saber? Claro que vai ter um impacto, gente, não é? É, Uma criança que está chorando, que está querendo o, aconchego, né? eu estudo a relação, estou num grupo aí que eu estudo a relação entre a mãe e o bebê, entre a criança, na, e eles falam que
antigamente falava que a construção do emocional, da psique da criança era com 3 anos. Até 3 anos não tinha problema nenhum. Isso foi caindo por Nossa, terra. É. E nossa, foi que caindo, horror. mas antigamente era, né? É, Isso na década de 60. E isso foi caindo por terra. E aí falava, ah, não, com 1 ano, com 6 meses. Falaram agora desde o nascimento. Então, isso que você está falando é importante. E hoje tem estudos, tem psiquiatras, psicólogos que estudam que é formado já dentro da barriga da mãe, já começa a formar essa famosa inteligência emocional aí que se discute muito aí. Né? Então, realmente, imagina você deixar a criança no bercinho com a chupeta, sem colo, sem nada, é bem complicado. já pensou? É. E também você sabe que o uso da chupeta está bastante também associado, né? A mãe exprimíparas, por exemplo, que nunca tiveram bebê, que às vezes podem ser mais ansiosas, né? A esse choro, a essas demandas do bebê. Não está tão preparada, né? Porque uma mãe que já teve 4 filhos já sabe como Sim, é que é, né? Já se mobiliza menos com isso tudo, né? Uma mãe de segunda viagem que a gente fala é totalmente diferente da primeira, né? Às vezes a gente atende, né, Marcelo? Você que é sim. pediatra também, né? Uma É, mulher que teve um bebê era super ansiosa, aquela ansiedade toda tal. No segundo filho, o quê? Já tira de já letra, já tira de sabe como é que é. letra, exatamente. A experiência aí conta Então, bastante. mães primíparas, a questão do trabalho, a questão também de. Uma questão importante é não ser amamentada na primeira hora de vida, olha só, também relacionada Sim, ao uso da chupeta e da mamadeira. Ou seja, então, quer dizer que essa relação que a gente está falando, né, desde a Golden Hour, que o bebê acabou de nascer, já é trazido para o peito, já tem o aconchego, já sentiu aquele calor, aquela voz da mãe, é muito importante para o sim, estabelecimento da amamentação, né? Então, quando a gente fala desses hábitos e disso tudo, a gente está falando muito, né, fortemente aqui do que a gente precisa, que é fortalecer o estabelecimento da amamentação e depois a continuidade, não é? Então a gente precisa trabalhar visando a amamentação, né? Para que a mãe consiga, a família, passar por tudo isso, gente, porque as pressões são são. enormes, né? A indústria está aí querendo vender, né? Os mitos estão aí dizendo que o leite é fraco, que a mulher tem pouco leite, e a maioria das vezes não é isso, né? Grande esmagadora maioria das vezes não tem nada a ver com isso. A questão é o bebê que não está extraindo bem. E aí, não extrai bem, cai a produção da mulher. Cai a produção da mulher, o bebê não ganha peso, vai virando uma bola Vai de virando a neve. bola de neve. E às vezes, se usar uma chupetinha inocente, vai piorar a situação, só vai piorar essa situação, né? Como diz a Nina, às vezes você pede para uma família assim, anotar, né, pra gente, anotar, sei lá, trazer pra gente uma semana quanto que esse bebê usou pra gente ter uma noção. Até a família se assusta quando ela começa a anotar e observar o Observar. uso dessa chupeta, né? Às vezes nem ela tem noção, os pais não têm noção do quanto tempo que esse bebê tá ficando com a chupeta. Começou uma vez à noite e de repente usa o dia todo, né? Teresa, deixa eu falar, a gente já está passando aqui do tempo. Ah, Se tá certo. tem falar mais alguma coisa que você gostaria de falar, se tem alguma questão que você. Olha, eu queria deixar uma mensagem, sim, que é o seguinte: amamentar, gente, é responsabilidade de todo mundo, né? Dos governos, com as políticas, com as leis protetoras, das equipes de saúde também ao apoiar uma mulher, porque para nós também é importante, se alguém tem dificuldade, a gente, de repente, abrir a nossa agenda, de repente ter um grupo de apoio como a gente tem aí na Curumim. Então, eu queria convidá-los a conhecer os grupos que a gente tem. A gente tem opções, né, Marcelo, que a gente pode Sim, apoiar. Se não é a gente, existe banco de leite, existem outros equipamentos de saúde, né, que as pessoas podem procurar nos seus territórios, né, principalmente no SUS, a gente encontra esses serviços. E é isso, é tirar da mulher a responsabilidade. Acho que a gente tem que se responsabilizar, né, todo pediatra, mundo. fonoaudiólogo, profissionais também, né? Isso é isso aí, Teresa. Queria falar, reforçando mesmo que a gente está aí no mês, o agosto dourado, mês da amamentação. A Casa Curumim está promovendo vários encontros, aí, várias lives, então é só entrar ali no Instagram da Casa Curumim, no site, que vocês vão ver a programação. Dia 15 vai ter outra já, só não lembro o tema, mas vai ter outra. E tem os grupos aí da Curumim que a gente tem, igual a Teresa está falando, a gente tem o grupo de pós-parto, a gente tem o grupo de amamentação, a gente tem o grupo de gestante, a gente tem um ambulatório gratuito também de apoio à amamentação presencial lá na Casa Curumim de terça-feira. Quinta-feira o ambulatório é com ajuda de custo também, mas é um valor mais baixo ali.
Então, vale a pena para quem quiser conhecer a casa, tudo isso que a gente está falando, tudo gratuito, vale a pena conhecer, porque quanto mais informações as mães buscarem, né, menos problemas a gente espera encontrar aí e ajudar o máximo possível essas mães aí com a amamentação, tá? Então, eu É isso queria aí. agradecer muito a Tereza. Muito obrigada, Tereza. É sempre ponta firme, sempre ajuda, é uma pessoa profissional excelente, uma pessoa muito legal, uma amiga aí que a gente tem na Casa Curumim, uma parceira, né, Tereza? Isso aí. Vamos, Tá? vamos em frente. É isso aí. Então, eu queria agradecer a presença aí de todo mundo. Se vocês tiverem dúvida, pode mandando no Instagram, que a gente aí eles respondem também para vocês. E foi um prazer aí fazer essa live aí com todo mundo. Então tá, até Beleza? a próxima. Obrigado, Tchau, hein? tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Tereza. Até mais. Até mais.